Ele tem anemia desde o nascimento, desde criança. Isso é possível? Vamos comentar sobre isso um pouco agora? Olá, meu nome é Gidson Cruz, médico hematologista do canal Hemato na Web. Não raramente, pacientes chegam para a gente abordando sobre a questão da anemia. Eu tenho anemia desde criança, desde quando eu me entendo por gente, desde a minha infância. E isso tem o que a ver com o momento atual daquela anemia? Bem, todos nós sabemos que existem alguns tipos de anemias que realmente acompanham a pessoa desde a infância. Mas quais anemias são essas? Se você acha que esse conteúdo é relevante e é importante para outras pessoas, compartilha. E claro, se você achar legal, não deixa de curtir, pois assim o YouTube vai poder disseminar essa informação para mais pessoas também. Voltando ao nosso assunto aqui, a gente é abordado diversas vezes para falar sobre a anemia e o paciente relembra que possui essa anemia desde a infância, desde quando ele recorda, a mãe já levava ele ao médico e havia o diagnóstico de anemia. Bem, todos nós sabemos que existe de fato alguns tipos de anemia que acompanham a pessoa desde o nascimento. São as chamadas anemias hereditárias. Existem diversos tipos e diversos motivos que levam a pessoa a ter uma anemia de origem hereditária. Vamos citar as mais comuns. A mais comum no nosso meio, talvez até a nível mundial, sejam os transtornos falciformes. A anemia falciforme, como é mais conhecida, é um problema em que ocorre a mutação de um aminoácido na hemoglobina, e essa hemoglobina ela nasce na criança com um defeito em que torna ela mais insolúvel. E o que acontece? A hemoglobina mais insolúvel, ela se precipita quando está desoxigenada. Então, nos pacientes que são portadores dessa alteração, a anemia falciforme, a hipoxemia leva a um processo que a hemácia, o glóbulo vermelho, muda de forma, tornando-se parecido com uma foice. Daí o processo chamado de falcização. Essa falcização leva a uma alteração no fluxo sanguíneo, principalmente em pequenos vasos, pois a hemácia, ou seja, o glóbulo vermelho, ele é mais rígido, menos flexível e aumenta o risco de oclusão. São esses fenômenos vasoclusivos que levam à dor. Não somente a dor acompanha o paciente com anemia falciforme, apesar de ser o principal motivo, inclusive, que leva ele a diversas internações. Mas esse processo de falcização leva também a infartos em diversos locais. A exemplo do baço, a gente sabe que o infarto do baço leva a uma redução da atividade daquele órgão e com isso o paciente fica também mais suscetível à infecção, que depois da dor é o principal motivo mais comum de complicação no paciente com anemia falciforme. Esse tipo de anemia ela é flagrada no teste do pezinho. Como o teste do pezinho é um teste de triagem, a gente consegue evidenciar alterações na hemoglobina naquele teste. Por isso é importante toda mãe fazer a triagem neonatal. Uma vez sendo notado a presença de hemoglobina alterada naquele teste de triagem, o bebê, no caso, a criança, é encaminhada para o hematologista para fazer os testes confirmatórios. Ou o próprio pediatra também pode fazer. Uma outra anemia que acompanha pessoas desde a infância é a chamada talassemia. Apesar de ser uma alteração da hemoglobina também, essa patologia é um pouco distinta da anemia falciforme. Por quê? Porque o que ocorre na talassemia são alterações em que a hemoglobina ela não é produzida, ou quando é produzida na quantidade aquém daquilo que é necessário ou com defeito. E aí a criança, no caso, cresce com anemia crônica, sendo necessário muitas vezes transfusão. A transfusão
crônica é também algo que pode ocorrer no paciente com anemia falciforme. E essa transfusão crônica é uma causa também de complicações tardias. Haja vista que os pacientes que são politransfundidos têm um risco maior de sobrecarga de ferro. Então, os pacientes que realizam transfusões regulares por causa dessas anemias crônicas devem receber tratamento para evitar essa sobrecarga de ferro. Ainda sobre a talassemia, o paciente pode ter alterações ósseas, pode ter um baço bastante aumentado, tudo isso por causa da produção deficiente de sangue, fazendo com que a medula óssea e outros órgãos de produção de sangue fiquem aumentados. Tudo isso pode ser também minimizado com a terapia, principalmente baseada nas transfusões crônicas. Claro que não são todos os pacientes com talassemias que precisam ser transfundidos, mas aqueles que têm anemia crônica de forma sintomática, na maioria das vezes precisam, e juntamente com essa terapia, a terapia com quelante de ferro. Outro tipo de anemia hereditária são as anemias por causa de problemas enzimáticos. Existem dois tipos principais de problemas enzimáticos relacionados com a hemácia. O primeiro e o mais comum, a deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, também chamado de deficiência de G6PD, e outra, menos comum, chamada deficiência de piruvato sinase. Ambas proteínas, no caso a G6PD e a piruvato sinase, são proteínas, enzimas do metabolismo da célula. Então, uma vez elas deficientes, faz com que o metabolismo da hemácia seja mais fragilizado, digamos de forma bem simplificada. E por causa disso, a hemácia acaba ficando mais fragilizada, fazendo com que ela tenha um risco maior de rompimento, que a gente chama de lise. E essa lise, que é a destruição da célula, faz com que a pessoa fique sintomática. Quando ocorre a lise, ou seja, a destruição de hemácias nessas situações, na maioria das vezes é desencadeada por algo externo, ou seja, uma situação que leva ao estresse da hemácia. São comuns na deficiência de G6PD as crianças e os adultos também terem reações hemolíticas, ou seja, essa destruição dos glóbulos vermelhos após ingestão de algumas medicações, a exemplo de alguns anti-inflamatórios, alguns antibióticos, mas pode ocorrer também com a ingestão até mesmo de alimentos, como ocorre na ingestão de fava, que é um grão muito comum em alguns lugares do interior. Tem outras substâncias que também pode provocar hemólise. Você pode pesquisar a lista de substâncias e drogas que são contraindicadas em pacientes com deficiência de G6PD. Vou ver se eu consigo deixar um link aqui embaixo de um lugar de referência no país que possa te orientar nessa busca. Por fim, uma outra anemia que pode acompanhar a pessoa desde a infância são as alterações de membrana da hemácia. Que alterações são essas? São alterações em que a hemácia possui um defeito estrutural, fazendo com que ela tenha uma sustentação da sua forma prejudicada. Se a gente olhar a hemácia, nós perceberemos que possui uma forma bicôncava. E essa forma é bastante útil, no caso, para ela poder ter uma flexibilidade na circulação. Em algumas situações, essa forma é prejudicada por causa dessas proteínas que estão deficientes ou estão anômalas, fazendo com que a hemácia fique de forma esférica, chamada esferocitose hereditária, pode ainda ficar de forma oval, ovalocitose, e tem muitas outras formas também. O comum dessa alteração de membrana é que, além das modificações estruturais da membrana, as anemias são oriundas principalmente da destruição dessas hemácias pelo baço da própria pessoa, na maioria das vezes. E essa destruição pode ser de maior ou menor grau.
Então, não é todo mundo que tem esferocitose hereditária, por exemplo, que é indicada a retirada cirúrgica do baço, também chamada de esplenectomia. Essa retirada é realizada de forma criteriosa após uma indicação do profissional hematologista, juntamente em acordo com a equipe cirúrgica, para resolver um problema maior, que no caso do paciente com esferocitose hereditária é se estiver ocorrendo uma anemia importante, às vezes até com necessidade de transfusão. Tá legal? Espero que tenha esclarecido. Se tem algumas anemias hereditárias aqui que são comumente avaliadas pelo hematologista no nosso meio. Se você tem algum problema desse, comente aqui e diga como é que você é acompanhada, porque isso pode ajudar outras pessoas também. E assim a gente fortalece mais a comunidade, fazendo com que seja uma comunidade de compartilhar ideias para a melhora de todos. Claro que se você curtiu o vídeo, não deixe de curtir, avalie, compartilhe, porque isso pode servir para outra pessoa também. E não deixe de seguir a gente também nas nossas mídias sociais. A gente está no Instagram, no instagram.com/hematonaweb e também no Facebook, facebook.com/hematonaweb. Se tiver interesse, visite também nosso site, www.hematonaweb.com, e lá tem várias outras postagens interessantes para você também. E se gostou do vídeo, não deixe de curtir, não deixe de seguir, assina o sino das notificações, porque assim você vai ser notificado de tudo aquilo que há de novo no canal. E lembre-se, não deixe de avaliar, comentar, sugerir para o crescimento do canal Hematonaweb.